Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal de TI para concursos. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e essa semana estaremos falando sobre a disciplina de testes, assunto bastante cobrado aí na engenharia de software, pessoal. Então, olha, eu trouxe para vocês algumas questões recentes de uma prova do CESP de 2012, na prova do BRB. O CESP que esse ano não fez muitas provas, e nem muitas provas relevantes também. Foi um ano, inclusive, um pouco atípico para o CESP, que costuma pegar aí grandes concursos todo ano. Mas não se enganem, tá? O CESP ele é uma grande banca, um grande centro organizador aí de concursos e já está voltando a realizar grandes certames aí no país. Por exemplo, a prova da Câmara dos Deputados, que vai ser esse mês de setembro ainda. Vai ter o CESP como banca organizadora e a prova da ANAC, que já foi autorizada, aí já tem o edital na praça, também vai ter o CESP como banca organizadora, ok? Então é uma banca muito importante para vocês focarem. Tem essa característica bastante específica, de questões de verdadeiro ou falso, e foi isso que eu trouxe para vocês essa semana, especificamente acerca do assunto de testes de software, ok? Então vamos lá. A respeito de teste de software, julgue os itens a seguir. JUnit é um framework open source que realiza testes unitários funcionais e de integração em aplicações desenvolvidas em qualquer linguagem. Certo ou errado, pessoal? Bom, JUnit realmente é um framework open source que realiza testes. Nós estudamos isso daí na nossa aula de testes e qualidade de software, lá no meu curso de engenharia de software, pessoal. Se vocês lembram bem, é claro que o nosso foco não foi sobre ferramentas, como JUnit, mas eu abri um parênteses, uns 3 ou 4 slides lá na aula, para falar sobre JUnit. E aquele nível de detalhe que eu mostrei na aula de testes de software para vocês é suficiente para resolver essas questões de JUnit que costumam cair em provas de concurso. Normalmente essas questões cobram aspectos superficiais sobre o JUnit. Basicamente você precisa saber o que é e para que serve, certo? Para que serve o JUnit, talvez como ele é utilizado, Eu até mostrei para vocês lá no nosso curso teórico, mostrei exemplos de código, como é que você escreve um teste em JUnit, como é que você dispara aquele teste. Mas normalmente você precisa saber que existe e para que serve esse framework daí, ok? Bom, ele é um framework open source, ele realmente realiza testes unitários, como a gente viu lá. Só que ele realiza testes unitários funcionais, mas não realiza testes de integração, pessoal. O próprio nome do framework já mostra isso para vocês. JUnit, Unit de unidade, de testes unitários, que são aqueles testes de primeiro nível, pessoal, onde o desenvolvedor ele mesmo escreve os seus casos de teste e roda aquelas baterias. Então, essa questão 101 aí, ela está errada e na verdade ela tem dois erros. O primeiro é esse, dizer que o JUnit é um framework que realiza testes de integração. Você pode até escrever testes mais abrangentes ali no JUnit, tá? Quem utiliza isso daí no dia a dia, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu fui programador durante muito tempo na minha vida. Hoje trabalho mais no lado da gestão, mas já utilizei bastante o JUnit. Você pode até escrever testes com agregações maiores ali, mas não é o foco dele, ok? O foco do JUnit é ser um framework de teste unitário e não de integração. E além disso, ele é para aplicações desenvolvidas em Java. Esse J aí, de JUnit, quer dizer exatamente isso, de testes unitários em Java. Então é um outro erro, não é para teste de aplicações desenvolvidas em qualquer linguagem, ok? Errado essa daí. Vamos ver a outra. Os testes de unidade, normalmente feitos pelos próprios desenvolvedores, sem necessidade de processos muito formais, são tratados dentro do próprio fluxo de implementação por meio de métodos simplificados. Verdadeiro. Vamos lembrar os níveis dos testes, pessoal, que a gente viu lá na nossa aula. Você começa com os testes unitários, que realmente tem essa característica daí que essa questão mostrou, por isso que ela está verdadeira. Normalmente são testes escritos pelos próprios desenvolvedores, sem necessidade de muita burocracia, dentro do próprio fluxo de código ali, no próprio ambiente de desenvolvimento. Esse programador, esse desenvolvedor já escreve os seus casos de teste e dispara as execuções das baterias dos testes que ele escreveu, ok? Tudo isso ocorre dentro do próprio fluxo de implementação por meio de métodos simplificados. Ok, verdadeira essa questão. Esse é o primeiro nível. O segundo nível seriam os testes de integração,
que aí eles não focam especificamente nas unidades individuais do seu programa, né? Por exemplo, classes individuais ou métodos individuais da sua aplicação. Na verdade, ele vai focar em integrar grandes blocos de código do seu programa. Por exemplo, integrar componentes, checar se essas interfaces conversam entre si e são compatíveis, ok? Ele abrange mais, né? Ele sobe de nível e não trata somente aquelas unidades individuais do seu programa, ok? Esse é o teste de integração, tem esse foco mais arquitetural. O terceiro nível seria os testes de validação, né? Esses níveis, pessoal, eu estou me baseando no Pressman, tá? Como nós estudamos lá na nossa aula de teste. Ele fala sobre esses níveis que eu estou comentando com vocês agora. Testes unitários, aí depois o próximo nível, testes de integração. O terceiro nível são os testes de validação, né? Os famosos validation tests, que são testes mais focados no usuário, né? Para ele homologar aquilo que você desenvolveu e validar aquela estrutura do seu software. E o último nível seriam os testes de sistemas, que tem a ver com a engenharia de sistemas como um todo. Lembrem-se, falei isso muitas vezes no meu curso teórico de engenharia de software. Engenharia de sistemas é diferente de engenharia de software. Engenharia de software é algo menor. É parte da engenharia de sistemas que trata só do software. Mas a engenharia de sistemas como um todo trata de software, trata de hardware, trata de integração com outros sistemas, trata da interação desse seu software com os aspectos de interface que vão se comunicar com ele, sendo humanos ou sendo outros protocolos, ok? É uma coisa maior. Sistema é maior do que software. Software é parte de sistema. O sistema ele pode abranger software, hardware, componentes integrados e coisas desse tipo, ok? Esse seria o último nível de testes, de acordo com o que o Pressman nos ensina, né? O teste de sistema. Bom, beleza. Só para dar esse resumo para vocês, essa questão está verdadeira. Esse primeiro nível de testes, que é o de teste de unidade, realmente é feito pelo próprio desenvolvedor através de fluxos simplificados. Vamos ver o último. O teste de regressão tem o objetivo de localizar defeitos na estrutura interna do produto, exercitando suficientemente os possíveis caminhos de execução do sistema. Não, né, pessoal? Qual é o teste que foca nisso daí? De você localizar defeitos na estrutura interna do seu produto, cobrindo todos os caminhos possíveis ali de loops, de if, de else dentro do seu código. Esse é o teste de abordagem caixa branca. Estudamos as abordagens de testes lá na nossa aula teórica. Basicamente, a gente foca em duas abordagens, né? Caixa branca e caixa preta. Existe uma terceira abordagem, que é a de caixa cinza, que eu comentei lá para vocês, mas não é importante aqui para o que a gente está estudando agora. Bom, caixa preta foca nos requisitos, foca nas entradas e saídas daquilo que você está testando. Você não conhece a estrutura interna daquela caixa. Por isso o nome, né? Caixa preta. Você não enxerga o que está ali dentro. Você basicamente configura entradas, executa aquele módulo dali e compara as saídas com o que você estava esperando. Foca nessa estrutura externa do seu módulo a ser testado. Agora, a caixa branca, o próprio nome está dizendo, né? É uma caixa branca, você enxerga o que está ali dentro, a estrutura interna. E como você conhece a estrutura interna, normalmente o objetivo é de você executar os possíveis caminhos ali dentro daquele módulo, daquele sistema que você está testando, ok? Então, teste de regressão não necessariamente tem a ver com isso, pessoal. Teste de regressão, na verdade, não é uma dessas abordagens de teste. Teste de regressão é um tipo de teste que você vai executar toda vez que você tem uma mudança no seu software, você deu uma manutenção nele, corrigiu um bug, adicionou um módulo, coisas desse tipo. Toda vez que você tem uma mudança, você executa as baterias de teste que você tinha executado anteriormente. E aí, por que você faz isso? Né? Para garantir que aquela mudança que você implementou no seu software não quebrou alguma outra coisa, algum outro módulo do seu sistema que estava funcionando anteriormente. Se quebrou, se você mudou alguma coisa no seu software e quebrou alguma coisa que já estava funcionando, a gente diz que o seu software regrediu, né? Por isso o nome do teste, né? Teste de regressão, é para testar se o seu software está evoluindo ou regredindo toda vez que você muda ele. Tá? Então, o teste de regressão tem esse foco de executar baterias pregressas de testes para garantir que as suas mudanças não estão quebrando o seu código, ok? Não necessariamente é um teste caixa branca, como falou aí na questão, né? Com o objetivo de localizar defeitos na estrutura interna, cobrindo todos os caminhos. Não necessariamente, pode ser um teste de regressão, inclusive caixa preta, ok? Por isso essa questão está errada, pessoal. Bom,
Fiz um overview aqui então sobre os níveis dos testes, esse framework JUnit que é bastante importante, de vez em quando cai em prova, principalmente do CESP, olha aí, prova recente de 2012, e falei um pouco sobre o teste de regressão, que é um daqueles tipos de testes que nós estudamos, né? Teste de usabilidade, teste de desempenho, teste de carga, teste de fumaça, teste de regressão é um deles, ok, pessoal? Vimos tudo isso na nossa aula teórica de testes de software, lá no nosso curso de engenharia de software. Espero que vocês tenham entendido bem, tirado algo de útil desse nosso encontro. E nos vemos na próxima semana, pessoal, com mais um encontro semanal aqui de TI para concurso. Até lá!